Boa noite, irmãos, graça e paz. Espero que esteja tudo bem aí na sua casa, com a sua família. Nós estamos em mais um domingo, nos reunindo de maneira virtual para juntos adorarmos o Senhor. Como de costume, eu quero passar alguns avisos bem rapidamente, mas avisos importantes. Nesta semana, a partir da segunda-feira, nós teremos a nossa Semana Universal de Oração. Você é nosso convidado para juntos louvarmos a Deus, agradecermos a Deus, pedirmos ao Senhor por conta desse ano que se inicia, e as reuniões começarão às 20 horas lá no Templo de Vila Bianchi. Então, a partir de segunda-feira, amanhã, dia 4, nós nos reuniremos às 20 horas no Templo da Vila Bianchi para juntos orarmos ao Senhor. Participe. Leve alguém, leve os seus pedidos, leve a sua gratidão e juntos nós vamos buscar a presença do Senhor nesses dias. Se inicia na segunda-feira e termina na sexta-feira. Cada dia um departamento vai tomar conta, vai dirigir essa reunião. As informações, as maiores informações estão na programação no nosso grupo de WhatsApp, ok? Quero também agradecer a você que nesse período colaborou conosco, esteve presente, participando dos cultos de maneira online, e pedimos ao Senhor que tudo volte ao normal, não é? Tudo volte ao normal para nós estarmos juntos, para nós nos abraçarmos e participarmos presencialmente dos cultos. Aguardamos aí a liberação para o próximo final de semana, mas juntos adoraremos ao Senhor hoje, mesmo assim, de maneira online. Vamos iniciar então o nosso culto, vamos adorar o Senhor através da leitura da palavra de Deus. O texto se encontra no Salmo de número 28, no verso 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Amados, o salmista aqui, o rei Davi, ele declara que adora ao Senhor por quem o Senhor é. Nós adoramos a Deus por quem Deus é. E o salmista, o rei Davi, louva o Senhor por aquilo que ele faz. Nós louvamos a Deus por aquilo que Deus faz na nossa vida, por nós, em cada um de nós. Esse é o convite, que nós juntos adoremos, exaltemos, louvemos o nome do nosso Senhor. Então eu convido você para que adore a Deus, para que louve a Deus, cantando um hino especial de gratidão e de adoração ao nosso Deus. Teus filhos sabem que não
desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Senhor, nós te adoramos, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela bênção de poder estarmos reunidos mais uma vez em comunhão uns com os outros, mesmo distantes, ó Deus, mas juntos espiritualmente. Nós fazemos parte do teu povo, nós fazemos parte, ó Deus, da tua família e lhes somos gratos por isso. Pai, nós te adoramos por quem o Senhor é. Nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor ainda há de fazer no nosso meio. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor que é presente na nossa vida, nos direcione, nos abençoe nesse culto que iremos prestar ao Senhor, para louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quero convidar você para juntos nós fazermos mais uma leitura das Escrituras Sagradas. O texto se encontra no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 1, no verso de número 18. Vamos acompanhar a leitura. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Queridos, o Senhor, o próprio Senhor nos diz que tem poder para nos purificar. E nos convida nesse texto para que nós reflitamos, quando ele diz arrazoemos, busquemos na nossa razão, tenhamos um momento de reflexão, para que nós reconheçamos que somos pecadores e que há perdão no Senhor. E o perdão do Senhor, o poder perdoador do Senhor é tão grande que a palavra nos revela que Ele pode transformar algo manchado, algo vermelho, algo com uma cor tão forte, nesta purificação que Deus nos dá e transformar essa coisa numa cor clara, numa cor branca, branca como a neve, limpa. Deus tem poder para fazer isso. Deus tem poder para nos limpar, para nos purificar, para limpar de nós todas as manchas. E é na presença dEle que nós nos colocamos agora e prostrados, em adoração, em oração, nós entregamos nas mãos do Senhor o nosso pedido de perdão. Vamos fazer isso juntos? Vamos meditar na letra desse hino e logo após nós vamos orar ao Senhor. Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Vem sem demora, pois te chamei, meu para sempre, tu és a
escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, porque cremos no Senhor e no teu poder e entendemos, ó Deus, que nós somos pecadores e precisamos, nós necessitamos do teu perdão, Pai. Senhor, como igreja nós te pedimos perdão. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor, com o teu poder, com a tua misericórdia, nos alcance nessa hora, Pai, e nos limpe de todos os nossos pecados. Nos torne assim como diz a tua palavra, Senhor, e nos purifique, nos torne brancos como a neve, ó Deus, limpos como a lã, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, purifica o teu povo, limpa-nos do pecado, ó Deus, das nossas transgressões, e nos dá, Senhor, plenas condições de podermos adorar o Senhor, louvar o Senhor, com o nosso coração limpo, com o nosso coração purificado pelo teu poder. Derrama sobre nós o teu perdão, ó Pai, nós te pedimos, orando no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto. Se você separou essa semana para ofertar, para dizimar, você pode fazer isso usando a conta da igreja, fazendo a transferência do seu dízimo, da sua oferta. Você pode também aguardar pelo retorno do culto presencial, que muito provavelmente será na próxima semana, e então depositar aqui no gasofilácio a sua oferta, o seu dízimo, ou também você pode solicitar a um dos nossos diáconos que faça a coleta do envelope aí na sua casa. Você tem essa liberdade, você pode fazer da maneira que melhor atender a sua necessidade. Mas desde já, muito obrigado, nós louvamos a Deus pela sua vida e pela sua fidelidade. Vamos dar continuidade então, vamos adorar o Senhor, vamos louvar ao Senhor e depois nós vamos receber a ministração da palavra de Deus sobre a nossa vida. Adoremos juntos ao Senhor. Vamos adorar a Deus de todo o nosso coração, vamos declarar que nós nos refugiamos nele e nos alegramos na força do poder do Senhor. Vamos adorá-lo. Início ao Senhor. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha
Graças a Deus. Esse é o Senhor que nós servimos. Deus forte e poderoso, que tira os nossos pés de um lugar enlamaçado e coloca, firma os nossos pés sobre a rocha. Esse é o Senhor que nós servimos. E nós adoraremos ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Mesmo nos dias difíceis, mesmo em tempos de dor, em tempo de pandemia, nós adoramos a Deus, porque Deus está perto de nós. Deus é conosco. Vamos adorá-lo. Vamos bendizer o nome do Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda pouco eu sei se comparar ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Adoremos juntos ao Senhor. Te louvarei. Te louvarei. Não importam as somente a ti, Jesus. Vamos adorar o Senhor no início. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Mulheres, louvem ao Senhor. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda pouco eu sei se comparar ao que ganhei. Todos juntos, em uma só voz, adoremos a Deus. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as
Obrigado, Senhor. Obrigado por fortalecer o nosso coração, o nosso entendimento. Nós podemos confiar no Senhor e te adorar em toda e qualquer situação. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados, graça e paz em Cristo Jesus. Estamos iniciando um novo ano, 2021, e queremos fazer isso na presença do nosso Deus, meditando também na sua palavra. Que você esteja aí na sua casa, com a sua família, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Este é um momento de culto ao nosso Deus e queremos começar esse ano realmente louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Ainda dessa forma meio restrita, né, de modo virtual, mas nós queremos, de qual forma seja, amados, que nós estejamos realmente empenhados em louvar, em servir ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele já fez nas nossas vidas. Convido você a abrir a sua Bíblia, se tiver aí. Nós vamos ler apenas um versículo, amados, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo de número 1. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Vamos falar com Deus mais uma vez? Curve a sua cabeça aí, pensa em Deus. Nós vamos falar com Ele agora, pedindo a bênção sobre a sua palavra. Deus e Pai, nós estamos na Tua presença como povo Teu, ó Deus, povo escolhido por Ti mesmo, ó Deus, e damos graças a Ti por isso, ó Deus. Queremos neste momento, Pai, ouvir a Tua voz, que Tu esteja, Senhor, iluminando as nossas mentes e o nosso coração, para que nós possamos, Senhor, apreender da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda nisso. Nós oramos agradecidos, pedindo essa bênção em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, Senhor Deus. Amados, estou voltando ao mesmo texto que nós lemos no último domingo do ano, e esse é o propósito de nós estarmos aqui. O último domingo nós lemos Filipenses 3, nós estivemos ali pensando um pouquinho, refletindo dos versos 8 até o 14, e hoje eu quero pegar novamente esse capítulo 3, para continuar alguma coisa que eu creio que é relevante para nós no término e no início desse ano. No término do ano falamos daquilo que Paulo realmente transformou a sua vida naquilo que o Espírito Santo fez na vida dele e que também deve fazer nas nossas vidas. E nesse início do ano, nesse primeiro dia do ano, nesse primeiro culto do ano de 2021, eu quero refletir com os irmãos mais algumas coisas a respeito daquilo que Deus deve fazer nas nossas vidas para nós continuarmos vivendo em plenitude na presença dEle. Estamos terminando então, amados, um ano que nós já dissemos, né, no último culto de 2020, um ano difícil, né, um ano realmente que trouxe para nós muitas outras perspectivas que até agora nós não tínhamos vivido, né? E estamos iniciando agora um novo ano. E muitos, né, e nós temos percebido isso não só na nossa igreja, mas nas diversas igrejas com quem a gente tem contato, que muitos, em algum momento da caminhada nesse ano que terminou, né, na sua caminhada com Deus, perderam no caminho alguns valores que são preciosos. É sobre isso que eu quero conversar nessa noite com os irmãos. Aquilo que foi perdido, né, em toda essa pandemia, em todas essas dificuldades pelas quais nós passamos, né? E de alguma forma esses irmãos, eu quero continuar pensando assim como irmãos, né, perderam principalmente a alegria de viver, a alegria da salvação em Cristo.
Muitos estão cansados, né, de ficar em casa muitas vezes, restritos, resignados, muitos estão desanimados, muitos estão desgostosos, até com a própria vida cristã. Outros perderam valores também da vida cristã, né, como a fé simples, a fé que realmente não olha para as circunstâncias. Outros perderam o prazer de ouvir de Deus, né, e já não tem mais o prazer de estar ouvindo a sua palavra. Outros perderam o prazer de louvar ao Senhor. Esses momentos são preciosos, amados, e mesmo que a gente não esteja presencialmente, amados, nós temos que também resgatar isso na nossa casa, no meio da nossa família, continuar louvando ao nosso Deus, né? Não deixar de fazer isso. Mas muitos perderam a alegria de louvar ao Senhor, né? E outros até perderam também o desejo de estar em comunhão com os irmãos. Quando tem oportunidade, muitos estão deixando de lado, né, esse momento prazeroso de estar com os irmãos. Nós tivemos algumas reuniões presenciais, né? Por 3 meses aí nos reunimos aqui no templo e também nos reunimos na nossa reunião de oração, nos cultos de quinta-feira, né? E percebemos, amados, que por alguns irmãos há um esfriamento, não tem mais o desejo e nem a alegria de estar junto com os irmãos, e nós precisamos resgatar essas alegrias, né? Esse viver cristão. Outros também perderam a capacidade de avançar na vida espiritual, né? E deixaram de crescer espiritualmente também. Quem sabe, né, você não seja uma dessas pessoas, né, que esteja nessa condição de perder algum valor na vida espiritual. Quem sabe você seja um destes, né, que ainda não tenha, né, recobrado essa alegria de viver em Cristo Jesus. Assim, amados, nós vamos refletir sobre alguns valores apenas, que podem ter sido perdidos, né, e devem agora ser alimentados, ser restituídos na nossa vida. Pensar um pouquinho naquilo que Paulo vai nos ensinar sobre essa restituição. Então, nós queremos aí trabalhar o seguinte tema: restituindo valores perdidos. E para isso nós vamos usar o texto de Filipenses 3 mais uma vez. Em primeiro lugar, amados, eu queria falar sobre a restituição da alegria. O que você tem que restituir? Novamente, restitua a alegria. Então, o verso primeiro que nós lemos aqui, Paulo vai dizer: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Um dos principais temas da carta de Paulo, né, aos Filipenses é justamente a alegria, e ele vai falar em vários momentos a respeito disso. Por exemplo, lá, se a gente adiantar um pouquinho no capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer, né, nós conhecemos muito bem isso, ele vai dizer assim, depois de dizer lá no verso 1 do capítulo 3, no 4 ele vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Paulo insiste nessa questão, né? E mesmo no versículo 1, né, ele vai dizer: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, mas ele continua e diz assim: a mim não me desgosta. Ele quer dizer assim: eu tenho satisfação, não estou falando isso desgostoso, mas com satisfação, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros. Ele está dizendo que isso, recobrar essa alegria, voltar a viver com alegria para o Senhor, é segurança para as nossas vidas. Como é bom, amados, nós estarmos servindo ao Senhor, como é bom nós estarmos louvando ao Senhor, como é bom nós estarmos na presença dos irmãos com alegria verdadeira, né? E ele diz aí, né? E é segurança para vós outros que eu escrevo as mesmas coisas. Então ele está dizendo, olha, ele está repetindo de novo, eu estou escrevendo de novo, né? Que vocês devem se alegrar no Senhor. Então nesse verso Paulo aí está nos ensinando que não importa o que venha a acontecer nas nossas vidas, os crentes podem gozar sim de uma profunda alegria, podem gozar sim de serenidade, podem gozar sim da paz de Cristo Jesus. Essa alegria vem do conhecimento pessoal de Cristo Jesus e da dependência da força que está nele e não em nós.
Essa é a verdade. Se nós realmente olharmos para nós, se nós acharmos que isso depende de nós, amados, nós vamos continuar nos entristecendo, nós vamos continuar perdendo a alegria de viver em Cristo Jesus. Essa alegria não vem das circunstâncias exteriores, amados, mas vem da força interior presente em nós, através do Espírito Santo. Amados, nós precisamos voltar a nos alegrar, mas não com qualquer alegria, não com a alegria, do fim do ano, do Natal, da mesa farta, de rever os nossos parentes, os nossos queridos. Não é essa alegria exterior. A alegria do crente tem que estar na alegria que ele tem na comunhão com o Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo vai dizer no texto: alegrai-vos no Senhor, e não nas coisas externas, Então, alegrai-vos no Senhor, essa é a recomendação. Jesus também nos faz uma maravilhosa promessa, amados, isso está lá em João 16, E eu quero que os irmãos atentem para esse versículo. A palavra de Deus nos diz o seguinte: assim, também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Jesus estava falando da morte dele, amados, mas a promessa dele é que ele estaria novamente vivo entre eles, e ele ressuscitou, e ele diz assim: o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Amados, ninguém nessa vida pode tirar a nossa alegria em Cristo Jesus. Nada e nem ninguém pode tirar. Isso é promessa do Senhor Jesus para nós. Mas nós precisamos recobrar isso, nós precisamos vivenciar. Por isso que Paulo escreve novamente, insistindo com os irmãos aos Filipenses e com as nossas vidas, que nós devemos alimentar isso nas nossas vidas. Não pelas coisas que acontecem, ou não pelas pessoas que estão ao nosso redor, mas pelo Espírito Santo que habita em nós, que nos mostra que Cristo está vivo. Vivo está o nosso Senhor, e é nisso que nós temos que nos alegrar. 2020, como já dissemos e repetimos, foi um ano difícil em quase todos os aspectos, amados. Mas vamos lembrar que o cristão deve estar sempre na presença e na companhia de Jesus Cristo. Aí sim as palavras de Cristo vão fazer efeito na nossa vida, as palavras de Paulo vão fazer efeito também nas nossas vidas, se nós tivermos íntima comunhão com o Senhor. Podemos perder tudo, amados, nessa vida, e nós não perdemos tudo ainda, Mas podemos perder posses, podemos perder bens, podemos perder parentes, podemos perder até amizades, mas jamais perderemos Cristo Jesus. Ele vivo está. Assim entendemos, amados, que até em circunstâncias em que a alegria parece impossível, a alegria cristã perdura, porque todas as ameaças, todos os terrores, todos os desconfortos desta vida não podem separar o cristão do amor de Deus. Isso está lá em Romanos capítulo 8, eu quero ler para vocês. São 2 versículos, 35, 36 e 37, 3 versículos que diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa, amados, foi a experiência também do servo Davi, que se vendo triste, ele ora ao Senhor. Salmo 51, veja como Davi se coloca na presença de Deus, e o pedido que ele faz, ele diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. A alegria da salvação, amados, significa a alegria de ser crente, de estar em comunhão com Deus, de ser alguém que realmente é útil para o reino. Por isso ele diz: sustenta-me com um espírito voluntário.
É a alegria que nos impulsiona para frente, para o serviço do reino, amados. Isso deve encher os nossos corações e a alegria vai ser restaurada, porque ela não vem das circunstâncias e nem nós mesmos, vem do Espírito que habita em nós. Segundo valor, amados, restitua o seu verdadeiro valor. Paulo poderia se orgulhar de muitas coisas, nós tratamos um pouquinho disso lá no domingo passado, né? Muitas coisas que ele tinha obtido na sua vida, ele poderia realmente se orgulhar, né? Se você puder dar uma olhadinha aí, versos 4 a 6 do texto do capítulo 3 de Filipenses, né? Rapidinho, eu só vou ler para concluir para os irmãos. Ele diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha quantos atributos. Paulo olha para ele mesmo, amados, ele está recuperando o seu valor. Tudo isso eu sou. Mas, amados, veja os versos seguintes. Verso 7, ele vai dizer: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amados, muitas vezes nós não estamos prontos para fazer o sacrifício que é necessário, amados. Considerar tudo aquilo que está nas nossas vidas, que é produto da carne, que é produto do conhecimento humano, para abraçarmos realmente a Cristo Jesus na nossa vida, dependermos apenas e somente dEle. É isso que Cristo faz nas nossas vidas, amados, e o cristão precisa resgatar isso na sua vida. Para que a alegria volte, amados, ele tem que restituir o seu verdadeiro valor, valor que só é obtido com a presença de Cristo Jesus na sua vida. Nada mais interessa, isso tudo foi imputado como refúgio para Paulo, para que ele pudesse realmente buscar a Cristo em toda a sua plenitude na sua vida, amados. Isso restitui alegria. Quando muitas vezes nós estamos firmados nos nossos direitos, amados, nós temos problemas, porque a nossa força vai até um certo ponto, amados, nós somos frágeis, e muitas vezes isso tira a nossa alegria, quando vem as decepções, quando a nossa vontade não é feita. Mas quando nós estamos em Cristo, nós entendemos que a vontade de Deus é que tem que ser feita e não a nossa. Então aí a alegria volta, porque a vontade de Deus está sendo feita e eu reconheço isso. Amados, humildade e misericórdia diante de Deus, o Senhor tem tido isso para conosco. Isso foi visto na vida de Cristo Jesus. Humildade e misericórdia é o que nós precisamos ter. Humildade para reconhecer que somos totalmente dependentes, e misericórdia para que a gente possa nos relacionar bem com os nossos irmãos, com aqueles que também são salvos em Cristo Jesus. Isso nos restitui a alegria. Paulo aqui nos ensina que na medida em que avançamos no conhecimento de Cristo, descobrimos que Ele é o nosso bem maior, amados, bem maior. Não há bem maior do que Cristo Jesus na minha vida. Nós perdemos a alegria quando nós queremos, de alguma forma, preservar os nossos bens, os nossos direitos das nossas vidas, aquilo que foi conquistado com esforço humano. Quando eu quero preservar isso na minha vida, amados, isso me vai, em algum momento, me trazer tristeza. Mas quando eu reconheço que o Senhor Jesus é o bem maior da minha vida, a alegria é restituída. Portanto, o nosso verdadeiro valor está na presença de Deus em nós, no Espírito que em nós habita e no sacrifício de Jesus para que pudéssemos ter vida eterna. A graça tem que nos bastar, amados, e quando isso acontece na nossa vida, a alegria é restituída. Terceiro lugar, amados, e último também, restitua o seu desejo de avançar.
Eu quero ir lá para o finzinho do capítulo 3, os versos 13 e 14, rapidinho para os irmãos entenderem o que é isso e o que isso restitui. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Domingo passado falamos muito a respeito disso, inclusive a questão do prosseguir aqui, né? O que tudo isso significa, né? Mas, amados, eu quero trazer isso como alguma coisa que nós precisamos restituir na vida da gente. Estivemos um tempo estagnados, amados, e agora é tempo de nós buscarmos, termos desejo, termos sede de avançar na obra do Senhor. Alguém já disse que qualquer pessoa pode começar, mas apenas os ousados terminarão. Qualquer um vai começar alguma coisa, mas os ousados terminarão. Nas coisas de Deus precisamos de determinação para terminar o que começamos. Isso precisa estar na nossa mente, amados. Não podemos mais olhar para trás. A palavra de Deus vai dizer, vou repetir isso, né? Aquele que lançou mão do arado não é digno de olhar para trás. Nós começamos alguma coisa, amados. Quando Paulo nos recomenda aqui a esquecer, ele está se referindo àquelas lembranças que nos atrapalham a caminhar com Cristo. O que é que nós devemos esquecer? Para que a alegria, para que o desejo de avançar volte para as nossas vidas, amados. São pensamentos negativos, as mágoas do passado, as pessoas que nos entristeceram, problemas de relacionamento, problemas na família. Muitas vezes nós temos que ter humildade para que isso se resolva o mais rápido possível nas nossas vidas, porque nós precisamos prosseguir. Por isso Paulo diz, prossigo para o alvo, eu não posso perder mais tempo com essas coisas, eu preciso tomar uma atitude para resolver esses problemas, para que eu continue avançando. Esquecer tem o sentido de deixar para trás toda a forma de pensamento que nos impeça de avançar. Isso é que nós temos que restituir. O Paulo aqui continua dizendo, ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É lá, é no alvo que eu tenho que focar. E os demais problemas, aquilo que me tenta arrancar o desejo de avançar, eu preciso resolver e esquecer. Assim cresça, amados, e avance sempre, não pare. A obra de Deus requer isso na nossa vida. A questão do arado é justamente isso, né? O animal que está puxando, ele não vai parar. É você que não pode olhar para trás, é você que tem que ter a direção, é você que tem que ter o alvo para dirigir o arado e ele continuar trabalhando para o reino de Deus. Volte às antigas práticas, volte ao primeiro amor, aquele desejo de trabalhar na obra do Senhor. Prossiga para o alvo, e o alvo, amados, é Jesus Cristo. E eu quero concluir, amados, nessa noite, quero terminar com uma reflexão de alguém que foi muito importante no mundo, né? Não no nosso país, mas no país vizinho, né, irmão Luiz de Camões, e ele diz o seguinte, a seguinte frase: jamais haverá ano novo se continuarmos a copiar os erros dos anos velhos. Repito para você, jamais haverá ano novo se continuarmos a copiar os erros dos anos velhos. Assim, amados irmãos em Cristo, que nós possamos iniciar este novo ano com o desejo de restituir algumas pérolas importantes que foram perdidas em algum momento da nossa caminhada. E que assim, amados, volte ao nosso coração e à nossa vida a alegria da salvação em Cristo Jesus. Que isso aconteça, amados, na tua vida, que isso aconteça na minha vida, que isso possa acontecer na vida da nossa igreja. E que a partir deste domingo nós tenhamos uma nova visão, de um novo rumo, daquilo que Cristo tem realmente preparado para que nós façamos, amados. E possamos continuar avançando com
alegria. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós, outros, que eu escreva as mesmas coisas. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amados, que Deus nos abençoe assim e nos dê um ano de 2021 repleto da presença do Senhor Jesus na nossa vida, do encher do Espírito Santo e a consciência que nós precisamos continuar avançando com alegria para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém, amados? Que Deus nos abençoe e nos dê aí, não um ano velho ou um ano novo com os mesmos erros do ano velho, mas um feliz e muito alegre ano novo na presença do Senhor, para mim e para você. Deus nos abençoe. Amém, amado. Quero Salvador comigo, ao seu lado sempre lá. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacilo a pé, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, nesta vida além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza, sem temor. Amados, vamos terminar o nosso culto, vamos buscar mais uma vez a presença de Deus em oração, pedindo que Ele continue conosco nesse andar do novo ano. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos instrui, que traz ao nosso coração, Pai, o desejo de realmente estarmos inteiros, ó Pai, e humildes na Tua presença. Senhor, restitui-nos a alegria da salvação em Cristo Jesus, Pai. Que nós como igreja possamos ter um ano, Pai, repleto de atividades, mas também, Pai, atividades que honrem e glorifiquem o Teu santo e bendito nome, ó Pai.
Obrigado, Pai, pelo ano que terminou, ó Deus. Nós sabemos que foi muito difícil, mas aprendemos muito neste ano, Pai, e que esses ensinos sejam aplicados, Pai, neste novo ano, e que os erros que nós cometemos, ó Pai, sejam deixados de lado, Pai, que problemas sejam resolvidos, ó Pai, que nós possamos esquecer tudo aquilo que não te agradou neste ano que passou, ó Deus, e possamos nos voltar novamente no foco, Pai, do alvo que é Cristo Jesus. Nos abençoa nisso, ó Deus. Dá-nos capacidade, dá-nos entendimento, dá-nos amor, ó Deus, em Cristo Jesus, para que nós possamos crescer unidos, ombro a ombro, Pai, na batalha pela fé em Cristo Jesus. Nós oramos, Pai, agradecidos pelo ano que passou e pedindo a Tua bênção para o ano que entra, ó Deus, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amados, recebei a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer sobre vós o seu rosto, tenha misericórdia de vós e vos dê a paz. E que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação, a iluminação e o poder para testemunhar do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós, com todo o povo de Deus hoje e para todo sempre. Amém, Senhor.